Olá! Neste vídeo iremos abordar as bases teóricas da sistemática evolutiva. Esta escola da sistemática moderna, também conhecida como gradismo, é o resultado da síntese moderna do darwinismo, no qual a comunidade científica atinge relativo consenso sobre as teorias darwinistas após quase um século de debates. Assumiremos que você assistiu nosso vídeo sobre a história da sistemática, cujo link está na descrição abaixo. Vamos lá? Embora a publicação do livro A Origem das Espécies de Darwin em 1859 tenha sido considerado o marco do início do abandono da filosofia essencialista nas ciências biológicas em geral e sistemática em particular, não podemos deixar de considerar o papel importante de Alfred Wallace nesta mudança de paradigma. Este naturalista britânico chegou independentemente às mesmas conclusões de Darwin sobre o papel da seleção natural na origem das espécies. Juntos, eles publicaram um artigo sobre o assunto em 1858, portanto, um ano antes da publicação seminal do livro de Darwin. O período de resistência, que culmina com a nova síntese do pensamento darwinista, é marcado por uma série de debates que visam elucidar inúmeras questões que ficaram pouco esclarecidas ou erroneamente documentadas nos textos de Darwin. A primeira delas dizia respeito ao processo de herança hereditária que só começou a ser explicada e entendida adequadamente após os estudos de Mendel e Bateson. Os estudos de Fisher e Stebbins, entre outros cientistas, no início do século XX, propiciaram o alicerce teórico em genética de populações que permitiriam explicar como mutações e variabilidade populacional podem atuar na modificação de linhagens biológicas ao longo do tempo. O desenvolvimento destas áreas é sintetizado por Dobzhansky em seu livro sobre a genética e a origem das espécies, demarcando a primeira fase da síntese moderna do pensamento darwinista. Todos esses avanços permitiram entender como o processo de seleção natural poderia gerar diversidade ao promover mudanças graduais em populações e linhagens ao longo de várias gerações. Pesquisadores como Ernest Mayr, Gaylord Simpson, Dobzhansky, entre outros, são os principais articuladores da síntese moderna. Os livros de Ernest Mayr e Julian Huxley, ambos publicados em 1942, objetivaram divulgar as conquistas e desafios da síntese moderna, que incluíam entender o processo de seleção natural e seus requisitos, explicar como ele pode ser promotor de diversidade e incorporar os preceitos dessa síntese na prática da sistemática. Os pilares da sistemática evolutiva, ou gradismo como também ficou conhecida, baseiam-se na teoria de que a variabilidade populacional de atributos hereditários sob pressão seletiva resultam em processos adaptativos. Desta forma, a adaptação é o resultado dos processos de seleção natural e é o promotor de diversidade biológica em nosso planeta. Nesse contexto, Mayr e os demais proponentes do gradismo enfatizam a importância dos processos adaptativos em sistemática, que se tornam mais relevantes que as relações filogenéticas, como fica evidente nesta passagem do livro de Mayr. No system of nomenclature and no hierarchy of systematic categories are able to represent adequately the complicated set of interrelationships and divergences in nature. Os proponentes da sistemática evolutiva consideravam que as maiores modificações evolutivas, que deveriam estar refletidas em classificações biológicas, ocorriam após uma linhagem ancestral colonizar uma nova zona adaptativa e atingir um novo grau evolutivo. As novas pressões seletivas dessa zona adaptativa seriam responsáveis por gerar padrões de mudanças morfológicas ao longo do tempo, gerando o que chamamos de grados. Portanto, grados eram grupos de linhagens sobre uma categoria taxonômica, ou seja, um táxon, com nível de organização, ou seja, nível evolutivo semelhante, moldados em zonas adaptativas com um conjunto de pressões seletivas distintas. Simpson buscava conciliar as relações filogenéticas com a sistemática ao propor que táxons superiores deveriam ser monofiléticos. Segundo o autor, grupos monofiléticos eram aqueles grupos que possuíam um ancestral comum,
De acordo com essa definição, o grupo formado pelas linhagens A, B e C seria monofilético. Da mesma forma, o grupo D, E, F, G, H e I seria monofilético, embora o ancestral comum a esta linhagem também inclua outras linhagens. Este era o problema com a definição deste conceito na época, pois qualquer conjunto de linhagens seria um grupo monofilético. A definição atual deste conceito considera que grupos monofiléticos são aqueles que possuem um ancestral comum exclusivo. Isso quer dizer que todos os descendentes desse ancestral devem fazer parte desse grupo. Independente da definição ambígua dos grupos monofiléticos, quando havia incongruências entre os supostos grados e as noções de grupos monofiléticos, relevância era dada aos grados na composição das classificações biológicas, uma vez que a sistemática evolutiva preferia dar ênfase aos processos adaptativos. Exemplos de classificações gradistas são comuns em livros didáticos e artigos científicos publicados na segunda metade do século XX. A classificação dos 5 reinos de Whittaker é um dos exemplos. Nele, as formas de aquisição de nutriente refletem as zonas adaptativas de radiação de uma série de reinos. Os níveis de organização tecidual e forma de reprodução em plantas eram utilizados para definir graus de evolução e, consequentemente, grupos taxonômicos, traçando relações lineares entre esses grupos. Algumas dessas noções gradistas persistiam até o início do século XXI, como pode ser ilustrado pelo diagrama proposto por Cavalieri e Smith em 2002, para grupos que consideramos estarem relacionados de outra forma atualmente. Em suma, a sistemática evolutiva, ou gradismo, foi a escola da sistemática moderna fundamentada nos preceitos darwinistas revistos ao final da nova síntese. Os proponentes dessa escola consideravam seleção natural como o processo central da evolução e que os processos adaptativos resultantes eram os principais promotores de diversidade. Para estes sistematas, classificações deveriam considerar radiações adaptativas e grupos monofiléticos. Esta escola sofre inúmeras críticas tão logo se estabelece como paradigma da sistemática moderna em meados do século XX. A prática essencialmente indutivista, a definição ambígua da maioria dos conceitos associados a essa escola e a ausência de protocolos metodológicos criou um cenário de autoritarismo indesejável na ciência. Os feneticistas seriam os primeiros a desafiar os preceitos dessa escola, como veremos nos próximos vídeos. Até lá!